a Deus. Também saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Seremos breves, porque a hora não espera. Aleluia. Gostaria de meditar com os irmãos no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito o nome do Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25, para o nosso coração nesta noite. Deus seja louvado. Aleluia. Senhor da glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Os irmãos podem glorificar o nome do Senhor Jesus nesse caso presente no nosso meio, irmãos. Desde aqui, irmãos, quando nos achegamos, o Senhor Jesus já estava. Amém? Podemos sentir a presença dele em nosso meio. Todos os nossos irmãos se encontraram, amém? Amém. O Senhor nos fala ao nosso coração nesta noite. A mulher do fluxo de sangue, né? Uma palavra bem conhecida da igreja, mas o Senhor quer falar conosco novamente. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja curada deste teu mal. Amém? Aleluia. Se nós podemos sentar com glória nas suas palmas, Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, que o Senhor Jesus cumpra em nós o teu desejo, a tua vontade, o teu querer, Senhor. Que nós venhamos ser instrumento usado em tuas mãos para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Glória Amém. a Deus. Aleluia, glória a Aleluia. Deus. Os irmãos glorificam o Senhor com as palmas, né? Uma passagem, como eu disse antes, bem conhecida de nós, né, irmãos, na casa do Senhor, da igreja, mas é uma passagem muito forte, onde nos fala da mulher do fluxo de sangue. Muitos aqui sabem, né, irmãos, conhecem essa passagem, e ela é muito tremenda e fala muito conosco. Ela nos fala a fé que toca em Jesus. Glória a Essa Deus. mulher do fluxo de sangue, irmãos, que há 12 anos sofria, já tinha perdido as esperanças, né? Consultava-se muitos médicos, já tinha gastado tudo que ela tinha, mas ela não obtinha resposta, né? E esta mulher do fluxo de sangue, como podemos ver, irmãos, aqui no 27, quando nos fala que ouvindo ela falar de Jesus, irmãos. Quantos hoje em dia ouvem falar de Jesus e ainda assim não busca o abençoador que é Ele em nossas vidas, né? Glória a Deus. E sempre o Senhor tem se manifestado, né, irmãos? Através dos servos dele, através das servas, sempre falando ao nosso coração. Aleluia. E essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. E o Senhor Jesus ali estava com uma grande multidão. E ela tocou só na orla do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Ela creu, ela teve fé. Né? No pensamento dela, ela pensou: se eu apenas tocar, eu serei curada. Né, irmãos? Ela teve essa fé no coração dela. Né? E é o que falta muito, irmãos, em nosso meio, né? Até mesmo no meio cristão. É o que falta muito hoje na nossa nação. É as pessoas terem fé e crer que o Senhor Jesus é o único que pode salvar, curar e libertar, irmãos. Às vezes ficam aí, né, perecendo, irmãos,
porque muitas das vezes querem, porque se buscarem ao Senhor Jesus, Ele é a cura de todos os males em nossa vida, né? Ele pode fazer o impossível, o que parece possível aos olhos do homem. Ele pode operar um milagre, tudo para o Senhor Jesus é possível ao que crê. Aleluia. E ela ali, irmãos, com aquela fé, né? Ela tocou no Senhor Jesus e a fonte dela, né? E aquele sangue cessou. Ela pôde sentir naquele momento que o sangue tinha cessado daquela mulher. Aleluia. E aquela mulher sofreu muito, irmãos, porque até mesmo, às vezes ela tinha aquela oferta a dar ao Senhor, ela não poderia nem ao templo ofertar, né, com o seu amor para com Deus, porque ela tinha esse fluxo de sangue e isso a tornava impura, né, irmãos? Né? Só que ali ela foi, enfrentou aquela multidão. Aleluia. E assim temos que ser nós também, enfrentar a multidão, ir atrás do Senhor Jesus, irmãos. Pode ser milhares, a nossa nação elas são milhares, mas quando nós tocamos no Senhor Jesus, quando nós buscamos o Senhor Jesus em oração, quando nós buscamos o Senhor Jesus em adoração, quando nós tocamos no Senhor Jesus, é quando nós obedecemos o Senhor Jesus. Aleluia. Quando nós obedecemos o mandamento dele, é quando nós nos tornamos amigo dele. Aleluia. E entramos em intimidade com o Senhor Jesus e deixamos, né, irmão, ele operar em nossa vida, né? Aleluia. E aqui no 28 nos fala, irmãos, porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos sararei. Glória. E ela foi curada, irmãos. E ela foi sarada. E logo secou aquela fonte de sangue daquela mulher. Quantos têm sofrido no leito do hospital? Né? Quantos estão perecendo? Mas ainda assim há muitos irmãos que também creem no Senhor Jesus. Aleluia. Que também têm fé no Senhor Jesus, né? E creem que o Senhor Jesus pode operar um milagre na vida dela. E é assim que ele faz, né? Louvado em nome do Senhor Jesus. E aqui no 30 nos fala: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? Aleluia. O Senhor Jesus sentiu, irmãos. Aleluia. Ela tocou na ponta da orla do Senhor Jesus em meio àquela multidão. O Senhor Jesus sentiu que alguém havia tocado nele, né, irmãos? Aleluia. Os discípulos ali tentando reter a mulher, perguntou ao Senhor Jesus e disse a ele: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Né, irmãos? Porque o Senhor Jesus é assim. Ele é aquele que tudo vê, ele é aquele que tudo sabe. Os olhos do Senhor Jesus, eles são como chamas de fogo, né, irmãos? E ele sabe de todas as coisas, né? E ele sentiu aquela mulher tocando nele, e ele olhava ao redor para ver que isto fizera, né? Nos dias 32. Então a mulher que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo. Temendo e tremendo, porque, irmãos, de ser muitas das vezes ali, né? Assim, né, irmãos? Ter aquela repressão ali dentro de muitos, porque ela tinha tocado no Senhor Jesus. E o medo que ele também ficasse impuro, porque ela estava impura devido àquele fluxo de sangue. Mas o Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas. O Senhor Jesus, ele veio para todo e para curar todos, a todos que buscam ele em espírito e em verdade, creem e confiam. E aquela mulher tremendo, irmãos, ela aproximou e ela prostrou diante do Senhor Jesus. E ela reconheceu que o Senhor Jesus era poderoso, que só Ele podia operar o milagre na vida dela, porque ela havia sofrido 12 anos, irmãos. Quantos aqui nesta noite que talvez esteja com um problema, que seja espiritual, que seja com problema na alma, depressão, que está sofrendo de algum mal, irmãos, e o Senhor Jesus nesta noite, Ele quer curar, porque Ele é o dono da bênção. E se você está aqui hoje, nesta noite, é porque você sentiu a necessidade do Senhor Jesus, e Ele quer operar na sua vida, Ele quer te dar um milagre, Ele quer te dar vitória, Ele quer te dar a bênção, irmãos. Então tem que crer, tem que perseverar, como essa mulher perseverou e ela creu, ela confiou no Senhor Jesus. Ainda que aquela multidão viesse, mas ela foi ali e tocou na orla. Ela pensou: se eu tocar ali na orla, somente na orla do Senhor Jesus eu sararei. E foi isso que aconteceu, irmãos. Ali ela creu e ela sarou, logo ela sentiu a cura na vida dela. E é assim também que devemos ser nós, né, diante do Senhor Jesus. Deixar nas mãos do Senhor Jesus os nossos problemas, as nossas aflições, porque o Senhor Jesus, Ele vem, Ele faz o impossível na nossa vida, né, irmãos? Porque a vida do cristão, irmãos, tem prova, mas também tem bênção.
sofrendo de alguma Aleluia. coisa, seja na saúde, seja espiritual, seja qualquer coisa que nós estávamos sofrendo, e o Senhor Jesus curou-nos. Nós temos muito milagre para contar, irmãos. Eu tenho muito milagre. Eu contei meu milagre, a minha cura que o Senhor Jesus realizou em minha vida. E assim também que o Senhor Jesus ele quer fazer, para que a glória dele seja manifesta em nós, e todos vejam que só o Senhor é Deus, que só o Senhor cura, e que ele pode fazer o impossível na nossa vida. E essa mulher, irmãos, o mais importante, ela prostrou-se diante do Senhor Jesus, diante dele, porque todos aqueles que prostram diante do Senhor Jesus já sente a presença dele e sente trêmulo mesmo, porque o Senhor Jesus é um Deus tremendo, como foi cantado no louvor, quão grande é o nosso Deus. Ele é o nosso Espírito Santo, ele é aquele que vive e reina para todos sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nosso Senhor Jesus que curou aquela mulher do fluxo de sangue lá atrás, ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo presente em nossa vida, né, irmãos? Nós temos que deixar o Senhor Jesus operar em nós. Nós temos que dar lugar e deixar ele agir em nossa vida, né, irmãos? É assim que tem que ser. E prostrar diante dele e reconhecer que só ele é Deus. E foi isso que ela fez. E contou ao Senhor Jesus a verdade, né, irmãos? Ainda que com medo. Mas ela falou ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, como é maravilhoso, bondoso, misericordioso, né, irmãos? Ele disse àquela mulher: filha, tua fé te salvou, vai em paz, ser curada deste mal. O que nos mostra nessa passagem, irmãos, é que esta mulher, ela, né, irmãos, ali, ela teve, foi a fé. A fé dela, a fé nos fala a palavra do Senhor Jesus que ela move montanhas. E a fé dessa mulher foi tão tremenda, e o Senhor Jesus ali viu a fé dela, que ela foi curada. Né, irmãos? Ali ela sentiu que se ela tocasse no Senhor Jesus, ela seria curada. E foi isso que aconteceu. A fé dela foi que salvou ela, irmãos. E assim também o Senhor Jesus faz a nossa vida. Quando nós entramos no nosso secreto e conversamos com o Senhor Jesus, ali ela viu o Senhor Jesus. Aleluia. Tá, irmãos? Ali eram multidões que acompanhavam o Senhor Jesus. Hoje nós não vemos o Senhor Jesus, porque Ele é Espírito e Ele é verdade. Nós sentimos a presença dele. Logo o veremos face a face, para onde vai o Senhor Jesus. Só que ali aquela mulher, irmãos, ela via o Senhor Jesus, né? Mas nós ainda que não vemos, nós cremos. E essa fé, essa perseverança que devemos ter conosco. Que se nós tocarmos o Senhor Jesus através da nossa oração, do nosso coração quebrantado, com petições de súplicas ao Senhor, Ele ouve, Ele atende e Ele nos responde. Glória a Deus. E é isso que o Senhor Jesus está fazendo nesta noite. Você não está aqui à toa. Pode ter certeza que hoje você vai estar levando para o seu lar a bênção para a sua família. Você vai estar levando para o seu lar a cura para a sua família. A sua cura também espiritual, se você estiver precisando e necessitando. A cura, irmãos, de enfermidade, né? O Senhor está curando enfermidade. Basta somente você crer e confiar no Senhor Jesus. Né, porque é muito mais Ele tem a fazer em sua vida, em minha vida e em nossa vida, né, irmãos? Então vamos ficar, irmãos, com essa fé dessa mulher do fluxo de sangue, como tantos outros aqui podemos ver na passagem do Senhor, né? O cego ali de Jericó, Batimeu, e também como a mulher de fluxo de sangue, que ali estava em multidão, ele também gritou. Aqui a mulher do fluxo de sangue a tocou na hora de Jesus. Mas o cego Batimeu, ele gritou. E ele gritou em meio àquela multidão, e ainda assim o Senhor Jesus o ouviu. E ele também foi curado. Aqui, além dela ter a cura, e tantos outros na passagem ali dos 10 leprosos, eles não tiveram só a cura, irmãos, de enfermidades, mas também a cura espiritual, a cura da alma. E a partir do momento que foram curados, começou a seguir Jesus, que foi o mais importante, né, irmãos? E eles continuaram firmes no Senhor, né? Glória a Deus, glorificado é o nome do Senhor eternamente, né, irmãos? Então vamos ficar com essa palavra no nosso coração nesta noite, confiando no Senhor Jesus, com fé e perseverança, continuando em oração, porque a fé, irmãos, ela move montanhas, né? E é isso que o Senhor Jesus quer de nós, mais a proximidade e mais a intimidade com Ele, né? Então vamos buscar Ele em todo o tempo, em espírito e em verdade.
verdade, porque Bendito Ele é o sempre teu se nome, faz presente Senhor. em nosso meio, né, irmãos? Aleluia. Basta somente nos tocar no Senhor através da nossa oração, com o coração quebrantado, e Ele ouve e nos atende. E você hoje vai levar daqui a sua bênção, a sua vitória e a resposta nas mãos, amém? Glória a Louvado e Deus. agradecido ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Até aqui o Senhor falou no meu coração, que eu não consegui expressar, que o Espírito Santo continua falando ao coração dos irmãos, e os irmãos continuam a meditar, irmãos, porque muito mais tem o Senhor Jesus a lhe dar e a falar ao coração de cada um, amém? Graças a Deus. Agradeço também